Olá, bom dia. Eu sou a Mariana Lara, sou psicóloga, sou psicoterapeuta corporal, facilitadora de rodas de tambores e sou também a criadora do Corpo Guiança, mentoria terapêutica. Hoje tô querendo aqui abordar um tema, né, que eu acho que é super importante e, e que me ocorreu, né, vir em mente aí essa semana, que eu estive em dois profissionais da saúde, né? Então, essa questão de como eu sou a favor de nós sermos o nosso melhor plano de saúde, sabe? O que eu quero dizer com isso? É um alerta também, no sentido de... E é um convite, né? É um alerta no sentido de não deixarmos a nossa saúde, nem a nossa qualidade de vida na mão de médicos ou outros profissionais da saúde, mas sim aproveitarmos essa oportunidade, né, como um dever e um direito total de assumir as rédeas da própria vida, inclusive nesse quesito de saúde, né? E nessa caminhada confiar e buscar referências e conhecer e escolher a dedo também os profissionais que você decidir acompanhar, que acompanhem a sua vida, né, a sua trajetória de saúde. Eu sei que a gente tem uma realidade no SUS, e no SUS tem certamente excelentes profissionais, né, já fomos bem atendidos pelo SUS, mas também, diante da correria e da necessidade aí de cumprir protocolos e toda uma burocracia que faz parte também, isso é uma questão, né? Mas seja na rede pública, seja na rede particular, eu acho que é sempre importante a gente ter discernimento, ter um senso crítico aí dos procedimentos que vão fazer com a gente também. Então, por exemplo, né, eu lá atrás, lá aos 18 anos, eu tive... Bom, eu sofri ruim mesmo, assim, sofri com um mau funcionamento de intestino, né, por 21 anos, uma história que começou aos meus 11 anos de idade e foi embora até 32. Gente, 7 anos atrás só, né? Estou com 39 agora. Ou seja, passei um perrengue bonito. E achando que aquilo era a realidade intestinal, né? Ir uma vez a cada 6 dias ao banheiro, esse tipo de coisa, né? Até que eu vi em 2014 que não, aquilo era um super absurdo, assim, como é que eu pude, como é que me deixaram ficar tanto tempo com um péssimo funcionamento intestinal, né? E ainda que eu tivesse bons hábitos alimentares, mas a coisa poderia ser muito melhor. Eu não sabia, né, dos efeitos totalmente nocivos que o glúten, por exemplo, tinha no meu organismo. E também, né, de laticínios, como isso provocava alergias e tudo mais, e a questão do açúcar também, sobretudo na questão comportamental, de ansiedade, né, de agitação e tudo mais. Mas, enfim, lá em, sei lá, quando eu tinha 18 anos, 2016, ai, gente, já nem lembro, não, que 2000, enfim, ano 2000, inclusive, ano 2000 eu tinha 18 anos. E fui lá num proctologista, né? E o cara falou para mim, olha, o seu intestino é longo demais. O seu caso é cirúrgico. Acho que você pode ir para cirurgia para diminuir o seu intestino. Né? Quer dizer o quê? O intestino era muito longo, o cocô se perdia no meio do caminho? Qual é que é, né? Que demorava tanto para sair? Qual é que é? E, enfim, eu achei aquilo um absurdo completo e segui a vida, comendo um monte de porcaria na época da faculdade, né? O dogão da madrugada, o croissant com chocolate, aquelas coisas. Mas, enfim, vida que segue. Por exemplo, né? Anos atrás, em Sorocaba, eu fui peguei lá, na ocasião eu não tenho mais convênio, não pago mais convênio há alguns anos,
Mas na ocasião eu tinha um convênio e procurei na revistinha lá uma ginecologista e fui. Aí cheguei no consultório da figura, ela fala assim, você tem endometriose. Eu falei, mas escuta, eu tô com cara de endometriose? Bom, como é que é isso, né? Eu nunca estive aqui antes, você nunca me pediu um exame e tampouco fez algum exame clínico. Ela não tinha nem visto nada. Ela olhou para mim, depois de 5 minutos de conversa, afirmando que eu tinha endometriose. Eu falei, não, mas, né? Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Como assim? Estou com cara de endometriose? Eu falei, como é que você afirma um negócio desse? Base em quê? Se você está me vendo pela primeira vez. Ah, não, porque você falou que tem muita cólica. Eu falei, tá, mas, né? Assim, pode ser N outras coisas, a questão de muita cólica. Inclusive estresse, inclusive, né, maus hábitos de horário, de alimentação, mau ritmo de sono, né, relações familiares, inclusive, pesando. Pode ser uma série de coisas, né? Depois eu vim a descobrir o quanto a Ayurveda poderia contribuir com o meu processo na redução das cólicas, através de oleação, através de massagem, relaxamento, técnicas de respiração, especiarias, o uso da manteiga clarificada, uma série de coisas, mas também o que foi matador, assim, na questão de redução de cólicas no meu organismo foi desinflamar o meu organismo. Isso, na prática, se traduziu como tirando aquele abuso que eu fazia do glúten, né? Consumia pão pra caramba, morando sozinha, comia um pacote de pão inteiro por dia, me entupia de leite, com todão, sabe aquele todão que fica cheio de bolinha e mal dissolve? Então, ovo maltine, entendeu? Eu dava aquela apavorada no açúcar, na lactose e no glúten. Enfim, hoje em dia eu até consumo essas coisas, mas em doses assim completamente diferentes e muito mais consciente. Não é aquela coisa frenética, compulsiva, automático que eu ia, era um dado de realidade, era automático, nem pensava. Hoje em dia não, hoje em dia tem toda uma nova consciência, inclusive uma política minha aqui de redução de danos, que se eu quero comer um pão, eu já sei, né, que eu preciso caprichar, enfim, em azeite de oliva extra virgem, em consumo maior de líquidos, que eu posso fazer um balanceamento com chás, com frutas, com outras coisas, né? Então, é uma outra realidade. E assim, desinflamando, então, o meu corpo, as cólicas melhoraram pra caramba, né? E o intestino também, gente. O intestino também. E aí, essa figura que falou que eu tinha endometriose, sem nunca ter tido um exame clínico lá na presença dela, ela também falou que o meu caso era cirúrgico. Veja bem, só de me ver. Então, um queria arrancar um pedaço do meu intestino, a outra queria mexer no meu útero. Ou seja, uma grande irresponsabilidade. E ela também me deu como opção um tratamento hormonal. Eu não queria tomar hormônio. Na minha família tem casos de varizes, enfim, tem toda uma história circulatória do lado, né, paterno da minha avó e tudo mais. Eu falei, cara, eu não vou tomar, né? Eu não gosto dessa ideia de me entupir de hormônio ou ir para cirurgia, procedimentos super invasivos, né? Como assim? Como assim? E aí, então aqui é um alerta, um convite também, né, da gente assumir de maneira gostosa, de maneira mais leve, esse processo da saúde. Isso serve para tudo, para todas as especialidades. Então, essa semana eu lembrei disso, por quê? Porque eu tive uma ocorrência aí que eu tive, passei 35 dias com certo torcicolo esse ano, em fevereiro, depois de um projeto que eu fiz e foi super corrido, e não saiu como eu gostaria, e aí 35 dias que eu passei com uma tensão extra no pescoço, e desde então tem sido um ponto de alerta ao longo desse ano, né? Tive que trocar travesseiro, rever minha postura, rever postura de trabalho, de computador e tudo mais. E aí, contando com, né, algumas automassagens também,
Fui na Malu, Malu é uma massagista maravilhosa aqui de Tapetininga, uma graça, só que Malu tem poucos horários disponíveis. Então, contei também com a Ana Laura, que é uma fisioterapeuta que trabalha com crânio sacral. Ela tem toda uma questão de alinhamento também, do corpo, né? Ela faz manipulações, assim, alonga, flexibiliza e tudo mais. E essa semana, na indicação de uma amiga, eu conheci o Paulo Ricardo Leite, que é um fisioterapeuta osteopata, né? E super bacana, assim, né? Esse olhar que a osteopatia também tem diante do corpo humano, né? Desse funcionamento do todo. Então, todas essas abordagens que eu já tive a oportunidade de ter contato, né, tanto na literatura mesmo, quanto me submetendo a práticas, a workshops, a consultas individuais, que vão por essa linha do potencial do corpo, de favorecer esse potencial do corpo, de se autorregular e equilibrar, e se autocurar, né? Assim, trazendo para essa responsabilidade mesmo do corpo encontrar o seu equilíbrio, encontrar o seu melhor eixo. Isso eu acho maravilhoso, né? Eu encontro isso no Pilates, eu encontrei isso na eutonia, eu encontrei isso na terapia crânio-sacral, na osteopatia, né? No próprio yoga, a gente também vê isso. Então, eu gosto muito dessas técnicas, né? Desses caminhos possíveis de favorecer um equilíbrio do corpo que seja de processos manuais, ou também da pessoa, né, se auto-aplicar, como acontece quando eu faço exercícios de eutonia, por exemplo. E a própria dança-terapia. A própria dança-terapia eu também considero que entra nesse lugar de autorregulação, né? De favorecer o fluxo energético, de favorecer flexibilidade do corpo, amplitude na respiração, dessa mobilidade torácica também, e da coluna, desse lugar do corpo se nutrir daquilo que ele já tem, a partir de leves estímulos externos também, por conta de outra pessoa, ou de estímulos que a gente mesmo individualmente pode fazer, né? E aí, eu conversando com ele, eu estava com essa dor no pescoço, bem na lateral aqui, não estava doendo, mas quando eu pressionava, eu sentia, uou, sentia assim, dá até uma adormecida, pescoço, cabeça, né? E eu falei, cara, tem alguma coisa aí. E a linha de raciocínio qual é, né? Você relaxa, né? Manipula pontos do corpo, outros na intenção de encontrar tensões específicas, e por último você vai chegar aqui na dor. Então esse ponto de dor nada mais é do que um reflexo de outras partes que eventualmente não estavam equilibradas e acabou sobrecarregando uma, e essa uma é o ponto de dor, né? Mas não necessariamente a gente tem que manipular ali onde está doendo, né? E sim manipular com esse olhar mais amplo de que o corpo é um todo, né? Então, e ao mesmo tempo que somos um todo, não adianta ir lá no médico quando você está completamente zoado e falar, olha, estou aqui com enxaqueca, entope de remédio, anestesia e tudo mais. Não, vamos entender o que tem por trás, como é que tá. Gente, para mim, assim, a primeira coisa que eu olho é como é que está a rotina alimentar. A questão da alimentação é um ponto básico, estrutural e estruturante. Com isso, né, como é que está a hidratação? Como é que está o hábito de sono? O hábito de sono, por exemplo, para mim é um desafio, porque eu sempre fui muito noturna para funcionar. TCC eu escrevi todo de madrugada, eu tenho grandes ideias de madrugada, eu acordo tendo insight, preciso pegar a agenda e escrever. Então, é um exercício trazer para mais cedo essa prática de dormir, né? Esse hábito de ir para a cama mais cedo e adormecer mais cedo para favorecer todo o processo hormonal e de restaurar o
o próprio corpo, né? De dormir gostoso e acordar de fato sentindo que dormiu e que aquele sono foi efetivo. Isso está melhorando também na maternidade, porque quando eu coloco o filhote para dormir, eu tenho embarcado junto, né? Estou nessa missão de embarcar junto com o sono. Então, e daí, né, na terça-feira, eu também tive outra oportunidade de conhecer uma outra profissional da saúde que eu gostei demais. O que acontece? Há mais de 10 anos atrás, eu tinha umas travas no maxilar, uma questão aqui de ATM, né? Então, às vezes, eu ia bocejar, assim, meu maxilar travava. Às vezes, eu não conseguia nem fechar a boca. E tinha uma super dor aqui, né? De acordar com dor, com tensão e tal. Fiz o tratamento longo com um cara lá que não adiantou absolutamente nada. Lá em Sorocaba, fiz por anos, não adiantou nada. Até que o meu psicoterapeuta corporal, o maravilhoso, queridíssimo Zeca, infelizmente já falecido, o Zeca, que tinha todo um olhar de corpo, né? Ele era médico patologista de formação lá das antigas, depois se tornou um grande terapeuta corporal, enfim, Reich, Gaiarsa, tudo isso fazia parte do seu repertório. E Zeca me falou, olha, você tem que ir no Caio. O Caio se tornou um grande amigo, né? Antônio Carlos Pacini, esse querido, e Caio me atendeu com a ortopedia funcional dos maxilares. Eu nunca tinha ouvido falar também. Fiz um tratamento com o Caio por um bom tempo e a parada começou a equilibrar. Tem um aparelho que chama planas. A parada começou a equilibrar. Eu nunca mais tive travas graves, assim, de ficar com medo de voltar no lugar do maxilar. Não acordava mais com dores, com aquele super enrijecimento do maxilar. Ou seja, foi maravilhoso. Só que Caio, infelizmente, também veio a falecer o ano passado. Eu lembro que um dia antes do meu aniversário tive essa triste notícia, e aí eu fiquei com super receio de procurar outra pessoa, porque eu falei, cara, a dentição é uma parada tão séria, eu levo tão a sério a dentição, no meu entendimento também pode afetar muita coisa, assim, né, estrutural no nosso corpo, então eu fiquei com super receio de ir atrás. Só que eu havia estado no Caio em março do ano passado. Ele falou, olha, você está ótima, está super equilibrado e tal, pode voltar só em setembro. Só que ele veio a falecer em junho, ou seja, estamos em outubro, ou seja, mais de 1 ano e meio depois eu estava sem ajustar o aparelho. E aí eu falei, putz, o que eu faço, né? E comentei isso com a nossa médica da família, que é maravilhosa também, homeopata, que tem todo um olhar sistêmico da homeopatia, inclusive ela é terapeuta familiar, sistêmica, terapeuta de casais, ela tem todo um olhar amplo, rico, assim, cuidadoso para a família, para a criança, para o casal, para essa dinâmica e como isso afeta, né? Na saúde e nas manifestações de doença. E eu comentando com a Cássia, maravilhosa, Cássia ocupa um pouco esse lugar maternal na minha vida. Eu acho ela maravilhosa e eu sinto um cuidado um pouco como uma filha dentro de uma relação saudável de mãe e filha. Eu tenho isso um pouco com Cássia. E aí comentei com ela, falei, Cássia, você por acaso não conhece alguém? Porque, né, a dentição aqui, não sei o que lá. E ela falou, olha, eu vou procurar saber. Eu acho que tem uma amiga que só atende criança, mas ela deve saber indicar alguém. Enfim, por sorte, através da Cássia, cheguei na Jane. E Jane, olha só como, gente, como a vida é tão abençoada. Vinha descobrir que Jane participava de grupos de estudo com o Caio, o meu antigo dentista. Ou seja, ela me falou que dentro do estado tem 2 professores que fazem essa linha de trabalho dentro do estado de São Paulo. Um era Pacini e outro era, o que eu não lembro o nome, que veio a ser o professor dela. Ou seja, encontrei uma profissional alinhada com aquilo que eu fazia, aquilo que eu estava em tratamento, né?
E aí já conversamos tudo, foi ótimo, expliquei toda a dinâmica para ela e ela ajustou, alinhou, equilibrou o meu aparelho Planas essa semana. Eu voltei assim radiante de alegria, super feliz de ter encontrado essa profissional da saúde também, né? Ou seja, todo esse olhar assim cuidadoso para o corpo como um organismo dinâmico e que está em movimento, ele não é algo estático. Em todas as especialidades que eu procuro profissionais, eu quero essa figura cuidadosa que me olhe como um todo, né? Então, é duro, né? É um desafio, mas eu sou a favor de buscarmos realmente profissionais nos quais confiamos e nos quais, com os quais possamos conversar abertamente da dinâmica que já passou o seu organismo, o seu corpo e da qual está inserida agora, porque somos movimento, a vida é movimento, e esse olhar para com a saúde também precisa considerar o todo, o movimento, né? Essa questão dinâmica, ampla, complexa, diversa que é o organismo. Então, quando eu estava, por exemplo, no pré-natal, né? Inventei de fazer pré-natal no postinho e, paralelo a isso, enfim, com as parteiras, as enfermeiras obstetras que viriam a me auxiliar. E na época também eu tinha convênio, então resolvi fazer um plano B, né, de parto, que se não fosse em casa, fosse no hospital em Sorocaba lá, então fiz também com obstetra no hospital. Mas enfim, para facilitar toda a história, eu queria fazer no postinho do bairro, né? Puta, e na primeira consulta eu já vi que, ai, lelê, né? Já queria, o cara falou que eu estava com infecção urinária, eu não tinha dor, eu não tinha ardência, mas, enfim, ele afirmou que eu estava com infecção urinária, já falou para eu tomar 7 dias de antibiótico, já queriam me dar todas as vacinas numa leva só, sendo que eu estava atualizada com vacinação, tá? Eu fui ultra vacinada na infância, por ser, né, neta de 2 médicos, e também na faculdade depois, eu fui fazer, como é que chama? Estágio em psicologia hospitalar, precisei tomar toda uma leva de vacina de novo, morei fora do país, tive que tomar febre amarela, tive que tomar um monte de coisa, tanto para sair quanto para voltar para o Brasil, ou seja, eu estava em dia com a história toda. Então, eu não somente sairia de lá com antibiótico e com uma série de vacinas, assim, desnecessárias, gente, estava de acordo já, minha carteirinha estava em dia, sabe? E aí eu falei, não quero, não vou. E não tomei antibiótico e na ocasião não tomei também as vacinas porque eu estava segura, e estava lá, a carteirinha em dia, sabe, do ano anterior, tudo certo. E aí eu perguntei para a mulher, né? Eu falei, olha, você está vendo aqui, minha carteirinha está tudo em dia, então por que eu tenho, né, que tomar tudo de novo? Ah, não, é porque é para cumprir protocolo. Então eu falei, cara, tudo bem, eu entendo, né? Eu entendo a dinâmica, a questão da saúde no Brasil, os cenários são muito diversos, né? A gente tem população ribeirinha, tem periferia, tem a mãe com 8 filhos, tem, né? Enfim, floresta, urbano, tem uma série de coisas. Então eu entendo, só que, putz, tava de acordo ali, sabe? Tava em dia, tava dentro do protocolo já, inclusive, né? E a questão do antibiótico, eu, por exemplo, não posso tomar amoxicilina, eu sou alérgica a essa parada. Uma vez que me indicaram, né, indiscriminadamente, eu tomei e eu fiquei com o pescoço assim completamente empipocado. Foi me dando vários vergões vermelhos, assim, eu me sinto super mal com antibiótico, um pancadão no estômago, mexe intestino, desequilibra toda a flora. Então, assim, eu tomo se realmente precisa e se eu realmente já fiz de tudo que estava ao meu alcance, né? Passando por aquele lugar anterior que eu comentei.
sobre hábitos alimentares, sono, hidratação, emoções, respiração, dinâmica dentro de casa, fora de casa, relações de trabalho, tudo mais, né? Ou seja, não adianta tomar antibiótico e continuar comendo salsicha, tomando Coca-Cola, entupindo de cigarro, assistindo o Jornal Nacional, me intoxicando por todos os poros. Então, assim, é complicado, né? Aí foi isso que eu pensei esses dias de, puxa vida, né? Sou agraciada também de ter boas indicações de profissionais que, inclusive, quando eu precisei e não pude pagar, se dispuseram a negociar data, parcelamentos, enfim, coisas assim. Lá atrás, né? Quando isso se fez presente. Então, eu sou muito grata a essas pessoas sensíveis, lúcidas, e de serem muito esclarecedoras, assim, e também favorecerem um entendimento, para mim, né, no sentido de prevenção, nesse olhar preventivo e de promoção de saúde. Então, por exemplo, né, essa semana, o Paulo, ele me orientou com um rolinho de toalha de banho, que dá para eu colocar no meio das costas. Deito, coloco no meio das costas, assim, na horizontal, seguindo a linha do sutiã, por exemplo. Seguindo a linha do sutiã e, num segundo momento, seguindo as axilas, né? Assim. E aí eu deito em cima, seja na cama ou, se a cama for mole, no chão, no EVA, enfim, e coloco os braços lá para trás, né? Esticando assim, soltando o pescoço. Cara, aquilo dá um alívio de tensão e pode ajudar tanto no dia a dia. E é uma toalha todos temos em casa, né? E contando com a própria pressão feita pelo próprio organismo. Então, isso é maravilhoso, isso tem tudo a ver, inclusive, com a Mariana, psicóloga. Isso tem tudo a ver com o corpo guiança, porque é você escutar os sinais do teu corpo, escutar o ritmo, escutar tudo que o corpo manifesta nessa guiança. É você olhar para o seu cocô e ver a qualidade do cocô. É você tomar tal líquido e sentir como esse líquido reverbera em você. É você experimentar dormir mais cedo e sentir, de fato, como isso reverbera no seu corpo. É você botar limites na vida de tudo que precisar, que o seu corpo manifestar que precisa ter limite. Tem relação tóxica? Pá! Como é que eu vou fazer para lidar com isso? Eliminar, reduzir contato, reduzir danos, ativar a escuta flutuante seletiva, tipo, formas de você tocar a vida de uma maneira mais saudável, mais leve, mais orgânica, mais fluida e aliada às sensações de prazer, né? Então, quando eu falo de tirar o glúten, não é, ai, sabe, uma penitência, meu, cara, nem punição, né? Como é que eu posso encontrar outros prazeres se eu tiro um elemento ou se eu reduzo a frequência de consumo? Quando eu tirei o glúten de todos os dias da minha vida, o que entrou? Entrou inhame, cará, mandioca, batata doce, entrou tapioca, entrou milho, entrou uma série de outras coisas, assado, passado na chapa com azeitinho, salzinho de mossoró, com orégano, com manjericão fresco, sabe, tem uma série de coisas que podem entrar. Então, quando saiu o todão, o que entrou? Pô, entrou o leite de castanha, entrou, na falta de castanha, bato a banana com cacau, com chia, com uma gotinha de óleo de coco, canela, cardamomo, sei lá, especiarias. Sabe, entram aromas, entram texturas, entra sabor e entra o prazer maravilhoso de fazer cocô, né, minha gente? Porque fazer cocô é vida, é luz, é maravilhoso. Então, isso reverbera na pele, reverbera no não estufamento, reverbera no bom humor, na leveza, na eliminação de toxinas físicas e simbólicas. Então, toda essa leitura de como o meu corpo funciona, porque assim, funciona para mim, não necessariamente para você.
E vice-versa, né? Somos diversos com a graça de todas as deusas. E como isso se dá assim, em ganhos substanciais. Eu tinha lá atrás uma oscilação de peso assim, recorrente, quase que mensal, eu mudava muito de peso. E quando eu passei a, né, a regular o meu intestino, como isso estabilizou. Estabilizou. Eu estou há anos com o mesmo peso. Depois da amamentação eu perdi um pouquinho, mas assim, de contar de 2014 a 2021, eu estou com o mesmo peso e está tudo bem, né? O intestino está regulado, a pele ficou muito melhor, assim, os hábitos muito melhores, né? Menos acne, enfim, tem os desafios do tempo, né? Manchinhas, ruguinhas, mas isso é inevitável. É o tempo, o abençoado tempo, que eu acho que é a nossa maior riqueza hoje em dia, né? O que você pode dar de melhor para outra pessoa, se não o tempo, a sua presença, a tua atenção, a sua disponibilidade interna e externa em estar ali presente, né? Enfim, dito tudo isso, eu vos convido a pensar. Então, se você pensar que pode ser a sua maior parceira, o seu melhor parceiro nessa promoção de saúde mental, física, energética, emocional, espiritual, ou seja, o seu melhor plano de saúde, meu amor, está a priori nas suas mãos. Assim, assuma isso com autorresponsabilidade, com alegria, com leveza, com prazer. Não tem que ser um porre, não tem que ser um fardo fazer atividade física. Cara, eu tô lá na musculação. Vou te falar que nossa, passei a amar loucamente a musculação. Não, honestamente não. Eu, por mim, preferia dançar, preferia caminhar todos os dias na praia por 1 hora, tomando sol. Mas isso não está ao meu alcance hoje. Então, eu estou feliz da vida. Vou para academia, porque eu gosto de como eu saio de lá. Eu gosto de como todos os benefícios de ir 2 vezes por semana apenas por 2 horas, né? 1 hora cada vez na academia, isso já me trouxe ganhos. Gente, olha aqui, ó, tô com moquinho, tô sentindo a perna mais tonificada, isso me dá presença de ir para a vida, me dá um melhor estado de prontidão. Isso me dá mais alinhamento para trabalhar, menos dor nas costas, menos tensões pelo corpo todo, libera hormônios de prazer, de alegria, endorfina, dopamina, sei lá o que mais maravilhoso, assim, me dá a sensação de bem-estar. Eu transpiro, eu sinto o coração bater, eu sinto muito mais gostoso sentir o corpo, sabe? Espinha ereta com menos peso. Não, não é um peso carregar minha coluna, não é um peso ir para o chão, carregar compras da feira, do mercado, levantar o menino, sabe? E me dá tanto bem-estar, os ganhos são tantos, né? Que realmente eu sinto que exige de mim uma disciplina, uma determinação, mas quando eu penso na transformação final ali, cara, me dá um tesão, porque é tão gostoso, eu sinto muito mais disposição, o corpo ativo, a mente funcionando melhor, mais concentração. Então, isso tudo é vida. Eu quero envelhecer bem. Eu estou fazendo esse combinado comigo porque eu quero envelhecer bem. Eu quero ser como meu avô paterno. O bichinho tinha 96 anos e ele ainda falava: Mariana, eu quero viajar de navio. Não conseguiu, porque, enfim, não deu tempo. Ele tinha, enfim, medo de outras limitações. Ai, se não der tempo de eu chegar no banheiro, eu vou fazer xixi na calça, enfim. Mas ele tinha sonhos, ele tinha desejos. Ele ia para aquelas termas, águas termais e tal. E mesmo na casa dele, sabe? Ele tinha a prática de escutar música clássica depois do almoço, era o primeiro a sentar na mesa, o último a sair, comia pratadas belíssimas, admiráveis, porém com mastigação devagar. Ele não gostava de tranqueira, o negócio dele era comer comida, de verdade. Mas ele comia degustando, ele facilitava a digestão.
ele fazia uso de mel, pólen, geleia real, a sua tacinha de vinho preciosa uma vez por dia, ele caminhava, andava de bicicleta, ele tinha amigos, bons amigos, ele tinha um bom relacionamento com a minha avó, ele demonstrava amor, demonstrava sentimentos. Vovô foi acometido por um câncer nos últimos 3 meses de vida. E eu lembro que esse dia eu entrei no quarto dele, ele falou, ô nega, ele me chamava de nega, ô nega, o vovô tá com abacaxi, viu? E ele era médico, né? Parteiro, clínico geral e pediatra, então ele sacou completamente como aquilo estava reverberando no seu corpo, ele sacou que ele estava perdendo peso, enfim, isso aos 95, março de 2010, ou seja, em julho, dali 4 meses ele completaria 96 anos. E ele falou que ele chegou nessa idade pelo trabalho. Vovô, quando tinha 92 anos, falou assim, nega, eu tô pensando em parar de trabalhar. Eu falei, mas já? Por que tão cedo? É brincadeira, mas é sério, né? Ele amava o que fazia. E ele levou até os 92 anos, e ele associava aquela saúde, aquela vitalidade, porque quem conheceu o doutor Otílio, aqui em Itapetininga, sabe que o homem era pura pulsão de vida, humanidade, generosidade. Vovô era demais, até hoje eu me emociono. E eu quero chegar na vida mais para frente como meu avô, que apreciava música, boa alimentação, bons hábitos, boas relações, bons afetos, que tinha momentos que ele estava em grupo e momentos que ele estava totalmente na dele. Saía para andar de bicicleta, inclusive ele fumava o seu cigarrinho escondido, que a gente bem sabe. Depois ele parou, mas por muito tempo ele fez isso. Ou seja, né, ele tinha lá a sua dinâmica simples de viver, porém efetiva, que cuidava do organismo, que tinha bons hábitos, boas relações, boas amizades, boa dinâmica de vida e prazer na vida, encontrava grandes prazeres nas coisas simples. É uma grande fonte de inspiração para a minha vida. Tá certo, minha gente? Então fica aqui como convite olhar para as próprias dinâmicas de vida, de escolhas de saúde, hábito, relações e tudo mais. E escute a sua guiança interna, porque no fundo a gente sabe. A verdade é que, meu palpite, tá? Meu palpite é que, no fundo, a gente sabe o que a gente tem que fazer para ter saúde mental, para ter saúde integral. Então, nessas buscas também, eu sugiro que contem com bons profissionais. Depois de fazer a liçãozinha de casa, o feijãozinho de arroz básico, que é criar políticas individuais de saúde, de promoção de saúde, né? Então, faça a sua parte. Depois, se necessário, busque profissionais sérios, comprometidos, que você pode ser você mesma e tirar todas as suas dúvidas, esclarecimentos, pessoas que estejam dispostas e disponíveis a te escutar e a esclarecer, porque de fato a gente não tem que entender de tudo, né? Contemos com parcerias boas, lúcidas, responsáveis de fato, comprometidas de fato com a vida humana e a saúde, né? Então, essa é a minha sugestão. Façam o básico e depois busquem a dedo, cuidadosos, não barganhem a própria saúde, sabe? Não caiam em tentações de barganhar a própria saúde. Ok? Um beijo. Ficamos por aqui hoje. E querendo trocar mais ideias sobre essa temática comigo, escreva para mim. Me chame no direct, no WhatsApp, enfim, o contato das redes sociais. Tá joia? Vai ser um prazer conhecer também sobre o seu olhar e a sua trajetória relacionada a esse assunto de hoje. Um beijo para você!
Bons dias, excelentes dias. Cuide-se muito. Seja generosa no autocuidado. Tchau. E ficamos por aqui hoje. Grata pela sua presença, grata por estar comigo até aqui. Beijo.